Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como efetivamente aplicar a ressonância magnética para análise de alguns pares cranianos. A gente fala muito de anatomia, por onde passa, como ver, mas na verdade como realmente eles podem ser avaliados e como a ressonância pode impactar positivamente no cuidado com o seu paciente quando a gente procura o nervo craniano da maneira correta. Mas antes da gente começar, você já se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de avisar aquele amigo que está querendo muito saber sobre essa informação para se inscrever também e acompanhar a gente lá no Instagram, @NeuroRádioEmPauta. Vamos lá? Bom, então eu queria começar essa avaliação vendo o segundo par craniano, que é o nervo óptico, que na verdade ele é um par craniano que não está relacionado necessariamente a esse papel de sistema nervoso periférico oriundo a partir de estruturas do encéfalo. Ele é considerado como um prolongamento ainda do sistema nervoso central por conta do seu padrão de mielinização, mas na verdade ele é utilizado comumente como um nervo craniano. E ele é o responsável pela visão. Uma alteração bem característica do nervo óptico é a neurite óptica, que é uma doença intrínseca do nervo. E a gente vê alteração de sinal no nervo, e a gente procura isso muito em doença desmielinizante, e tem vários vídeos aqui no canal sobre doença desmielinizante, sobre esclerose múltipla, sobre neuromielite óptica, falando sobre a neurite óptica. Mas hoje a gente vai falar sobre uma outra forma de alteração do nervo óptico, que é quando existe uma estrutura, uma lesão na órbita que pode danificar esse nervo. E a gente já falou muito pouco de órbita aqui, e eu queria trazer um exemplo de exame para ver como a identificação dessas alterações de órbita são determinantes na avaliação de um paciente que pode ter sim alteração da visão e não ser necessariamente uma doença do nervo óptico, como é a primeira coisa que a gente pensa nos casos de neurite óptica. Então, esse aqui é um T1 no plano coronal, eu estou indo na direção anterior, a gente vê aqui os globos oculares e eu vejo as estruturas orbitárias aqui posteriormente, que são principalmente os músculos extrínsecos da órbita, os retos, superior, inferior, medial e lateral, assim como os oblíquos. E aquilo ali, músculo. Se é músculo, eu vou ter intensidade de sinal semelhante ao de músculo. Ah, onde é que eu vou ter um músculo aqui que eu posso comparar se aquela intensidade de sinal, tanto no T1 quanto em outra sequência, está parecida com o restante? Você vai olhar os músculos da mastigação. Então aqui a gente vê o masseter, a gente vai ver um pouquinho de temporal aqui em cima, a gente vê os outros músculos, os pterigoides, passando por aqui, nos cortes que pegam também a parte inferior da face. Então, a gente tem um padrão de comparação de como é aquele músculo, de como é aquela intensidade de sinal. Então, bastante interessante. No T1, a gente já vê essas estruturas ovaladas. Para quem não tem noção, não sabe se isso aqui está espessado ou não, mas isso aqui está, na verdade, extremamente espessado. O que a gente vê normalmente é uma bolinha igual a essa aqui, que é o nervo óptico, e a gente está vendo bolotas extremamente espessadas, tanto nos retos quanto no oblíquo. Então, a gente já imagina que tem uma doença aqui nesse paciente. E aí a gente vai procurando outras sequências para ajudar nesse diagnóstico. E uma sequência super importante de avaliar é o STIR no plano coronal, que é uma sequência que a gente faz habitualmente para a órbita, para poder identificar essas alterações de sinal no músculo. Então, reparem que eu estou vendo os músculos aqui da face, como eu falei, com sinal baixo. Esse sinal muito preto aqui é por conta de artefato metálico de prótese na boca, que não dá para remover durante a execução do exame, né? Então, mas a gente vê aqui, ó, claramente que o músculo tem um sinal escuro no STIR, mas que eu tenho áreas de sinal muito hiperintenso. E esse sinal muito hiperintenso não é normal. Então, para toda estrutura muscular, a gente busca comparação com outros músculos em volta para ver como é o padrão de sinal. E eu estou vendo que o padrão de sinal é escuro e eu estou vendo todos os músculos extrínsecos da órbita com um hipersinal muito significativo. O reto lateral chama bastante atenção nos dois casos, mas quando eu vou um pouco mais para frente, eu vejo também que o reto superior, inferior, medial e oblíquo também estão com bastante alteração de sinal até chegar no globo ocular. Então, eu tenho certeza que eu tenho um músculo que está muito espessado, porque eu vi no T1 que ele está totalmente fora daquela padrão normalzinho fininho e que ele está com alteração de sinal. Se eu tenho hipersinal no STIR, eu tenho que pensar que eu tenho líquido. E se eu tenho líquido, eu tenho edema. Então, eu tenho um edema muscular associado a uma hipertrofia bastante importante.
Quando a gente fala nisso num paciente com doença orbitária bilateral, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é o padrão da doença de Graves. Então, essa paciente sabia que tinha doença de Graves, ela estava vindo procurar a gente para fazer uma avaliação do exame. Como a gente vê tanto hipertrofia e tanto hipersinal, a gente pode pensar que realmente existe uma atividade de doença nesse momento. Ah, mas eu não tenho comparativo para ver se está pior. Sim, você não tem comparativo. Como a gente pode tentar achar sinais de que essa doença de Graves está em atividade, fora que, logicamente, a paciente já falou que está pior clinicamente, que está com exoftalmia, que está com alteração de visão, com dificuldade de motilidade ocular. Uma das dicas é a gente olhar a sequência de difusão. Então, aqui a gente está vendo a difusão no plano axial, que a gente vê os ventres musculares, então bastante gordinhos, né? Os retos ali, o medial e o lateral, aqui em cima o superior e embaixo o inferior. O hipersinal na sequência de difusão, e se você tiver um ADC conseguir confirmar com a baixa do ADC, sugere difusão restrita, então sugere um padrão de atividade de doença. Aqui a gente fez no plano axial, porque acaba sendo como rotina axial fino da órbita, mas na verdade para avaliação de doença de Graves, por exemplo, você pode fazer no plano coronal e ter exatamente essa mesma imagem que a gente acabou de ver do T1 e do estilo, que vai facilitar realmente a identificação de focos de hipersinal. E a nossa segunda opção é olhar o T1 pós-contraste. Então, habitualmente, a gente faz um T1 com supressão de gordura para valorizar as estruturas que captam contraste. A musculatura como um todo capta, então a gente está vendo aqui algum grau de captação na musculatura mastigatória, bilateralmente, mas a gente vê que está extremamente assimétrico e muito mais significativo na musculatura extrínseca da órbita. Então, um dos sinais também de que a gente ainda tem atividade de doença. Agora, por que eu estou falando isso tudo se em momento nenhum eu falei do nervo óptico e a gente ia falar de par craniano? Porque o nervo óptico está no meio dessa confusão. Então, quanto mais essa musculatura estiver espessada, maior a chance de eu ter alteração do nervo óptico. E aí eu vou olhar tanto o padrão de infiltração da gordura junto aos músculos, porque não basta só o músculo estar inchado, ele pode ter um processo inflamatório mais evidente na sua periferia e fazer uma infiltração edematosa também da gordura intraconal, como a gente chama. Então, a gente vê essa alteração aqui da gordura. Reparem que não existe um realce expressivo dessa gordura, o que pode, por exemplo, dizer para a gente que também é uma fase que já está em remissão se eu tenho um anterior, por exemplo. À medida que eu vou desinchando, desinflamando, eu vou tendo uma melhora do padrão de sinal da gordura e voltando mais ao normal. Então, eu não tenho captação aqui em volta, mas eu sei que o nervo óptico está aqui no meio. E o grande problema não é quando a gente está aqui no meio da órbita, que é onde ele tem mais espaço, mas quando todo mundo está se encaminhando posteriormente em direção à fissura orbitária superior, que é onde eles vão estenosar e passar ali por um canal muito fino. O músculo não passa lá, mas vai espessado até lá, porque você tem uma doença também da junção miotendínea mais profunda. Então, essa região aqui, o nervo óptico fica bastante apertado. E quando a gente olha na sequência STIR no plano coronal, o que a gente tem que buscar é a alteração de sinal que pode acontecer no nervo óptico por compressão nessa região, levando a um quadro de deficiência visual por doença do nervo óptico e não somente por dificuldade de motilidade ocular, que a gente vê também na doença de Graves. Seja por dor, seja por limitação mesmo, por conta da hipertrofia muscular bastante significativa que acontece. Então, é importante a gente ficar de olho em como está o padrão de sinal do nervo óptico. Aqui tem que ser sempre pretinho, e a gente vê essa rima licórica aqui em volta dele e olhar com muito cuidado como está essa porção mais profunda em direção à fissura orbitária superior, que é onde ele vai ficar com o espaço mais reduzido. E olhando no final como está o padrão dele aqui no quiasma óptico, que está um padrão normal, então a gente sabe que não tem sofrimento do nervo óptico nessa doença intrínseca da órbita. E só para finalizar esse caso, eu queria mostrar para vocês a exoftalmia. Aqui o plano T1 no plano axial mostrando a hipertrofia muscular bastante evidente, ó, e aí a gente vê aqui a relação das estruturas. Eu estou vendo o nervo óptico aqui, estou vendo o músculo aqui e muito pouca gordura em volta, mostrando que realmente existe a possibilidade de estenosar esse canal de passagem do nervo óptico e ele ficar com algum grau de sofrimento com alteração, que vai determinar a alteração de sinal, principalmente na sequência STIR. Então, viu a doença na órbita, não se esqueçam de olhar se aquilo ali, a formação expansiva que tiver lá, isso seja um pseudotumor, seja doença de Graves, seja um linfoma de glândula lacrimal, ou um linfoma de órbita, de alguma outra região, se aquilo ali está
se aquela alteração infiltrativa ou expansiva está determinando algum tipo de constricção no nervo óptico, que ele tem algum sofrimento e a gente possa atribuir a perda visual não somente a essa dificuldade de motilidade, mas também a dificuldade de efetiva, né, de visão por conta de disfunção do nervo óptico. Então aqui a gente vê mais uma vez, reparem uma coisa bastante interessante que a gente vê no T2 com supressão de gordura no plano axial, o nervo óptico está aqui e ele se perde aqui, ó, porque ele fica com um sinal semelhante ao restante do músculo, né? E aí a gente perde aquela gordurinha, porque eu fiz supressão de gordura, que vai ajudar a determinar o tamanho daquele canal ali. Mas uma coisa bastante interessante, eu deveria ver o líquor acompanhando o nervo óptico. E eu estou vendo uma distensão da bainha licórica própria do nervo, né? Mas aqui na porção distal junto ao globo ocular e não nessa porção aqui mais junto ao quiasma óptico. Então isso sugere realmente que existe uma compressão ali e que eu estou acumulando esse líquido distalmente. Que é um dos achados, por exemplo, às vezes que a gente vê na hipertensão intracraniana idiopática, mas na verdade você vê toda a bainha proeminente porque você não tem um ponto de estenose. Aqui a gente tem um ponto de estenose, então eu aperto aqui, dilato lá na frente, mais ou menos esse raciocínio que a gente tem que pensar que pode estar acontecendo para esse paciente, e tudo isso pode levar sim a algum grau de disfunção do nervo. Um outro caso que eu queria mostrar é um caso de paralisia facial. E agora a gente vai pular do segundo para o sétimo par craniano, para o nervo facial. Super comum a gente falar, paralisia facial faz protocolo de mastoide, paralisia facial faz protocolo de mastoide. E o que o protocolo de mastoide vai acrescentar para eu ver o nervo facial e para eu ver a neurite do facial? Então, alguns conceitos importantes aqui. A gente tem que fazer cortes finos, ela é uma estrutura extremamente fina. A gente não vai ver o nervo facial em corte grosso como a gente faz do crânio. Tem que ser tudo fino. A gente pode lançar mão de algumas sequências específicas, como essa aqui que a gente está vendo, que é o Fiesta ou o Cis 3D, o nome só muda dependendo do tipo de produção da máquina, que a gente vê o calibre do nervo aqui, ó, o sétimo passando anteriormente no conduto auditivo interno e o oitavo passando posteriormente. Então, a gente acrescenta esse tipo de sequência porque você quer ver a espessura do nervo. Ah, mas eu vendo espessura eu vou dizer que tem neurite? Não, a espessura vai ser interessante para a gente avaliar alguma formação expansiva do nervo, um schwannoma, por exemplo. Alguma área de compressão em cima desse nervo. Mas quando a gente quer ver a neurite, e aí é um segundo conceito bastante importante, a gente tem que injetar contraste, tem que fazer uso de gadolínio. Infelizmente, não dá para a gente ver neurite do nervo facial na ressonância convencional. Eu não estou falando de neurografia. Tem um vídeo aqui no canal bastante interessante sobre neurografia de nervos cranianos. E vocês vão ver eu falar lá da possibilidade de fazer o diagnóstico de paralisia facial usando técnica de neurografia sem contraste. Mas aqui a gente está falando dessa mastoide normal, que você pede, que o paciente faz, que eu faço lá na clínica com a sua solicitação. Então, isso é o básico. A gente tem que injetar contraste e tem que fazer o T1 pós-contraste. E qual é interessante? Então, eu mostrei essa sequência Fiesta ou Cis 3D para vocês, mostrando o interesse da gente ver a espessura dos nervos. Ela é uma sequência chave para avaliação de par craniano. Em vários vídeos aqui no canal vocês vão ver eu falar dessa sequência. Mas quando a gente quer avaliar o nervo facial especificamente, a gente tem que lançar a mão de sequências finas T1 pré e pós-contraste. Por que eu faço pré-contraste? Para paralisia facial não vai mudar muita coisa, mas muitas vezes na tonteira, numa alteração que aconteceu numa vertigem pós-trauma, a gente pode ver o hipersinal próprio do T1 nas estruturas do canal semicircular, que normalmente teriam um sinal baixo, como a gente vê aqui nessa sequência. Ó. Eu estou vendo um T1 sem contraste e eu estou vendo tudo muito cinza. Se eu vejo aqui na região dos canais semicirculares um hipersinal, eu posso pensar que eu tenho uma hemolinfa e com isso eu posso pensar que, por exemplo, aquele trauma levou algum tipo de lesão naquela região com sangramento interno e, portanto, é um responsável pela minha vertigem de agora, ou, enfim, por alguma alteração de equilíbrio que eu esteja tendo relacionada a esse trauma. Na paralisia facial, a gente faz exatamente para comparar o pré e o pós, mas não buscando ativamente alguma coisa na sequência T1 pré-contraste. Na sequência pós-contraste é que a gente busca efetivamente o realce do nervo craniano, do sétimo par craniano. E aí, para mostrar onde esse realce tem que acontecer, eu vou trazer de novo a sequência Fiesta. Então, a gente tem a porção
cisternal e intracanalicular, que a gente chama, dentro do conduto auditivo interno ou passando aqui na cisterna do ângulo ponto cerebelar. Nessa passagem aqui, o nervo facial não deve realçar, ele só vai realçar na porção descendente que a gente vê aqui, que a gente estuda melhor nos exames de tomografia computadorizada e não nos exames de ressonância magnética. Então, se eu vejo algum tipo de realce anômalo aqui nessa região, é bastante sugestivo de paralisia facial do lado que o paciente está referindo a paralisia. Então, a gente vai fazer o T1 pós-contraste no plano axial, mostrando a captação, ó, lá no fundo do conduto, como eu estou vendo aqui. Do lado esquerdo não chama muita atenção. E o que eu tenho visto de prática clínica aqui, uma super dica do dia a dia mesmo, para você que está fazendo exame, para você que está vendo o exame, olhem ativamente o coronal T1 com supressão de gordura. Ele também é um coronal fino, que vai buscar exatamente essa região só do conduto auditivo. E reparem aqui, ó, que eu estou vendo toda a extensão do nervo facial realçando. Toda a extensão do nervo facial tem neurite. Então, isso aqui é bastante importante para a gente ver como muitas vezes o plano coronal vai facilitar a identificação de todo o trajeto do nervo no mesmo corte e a gente vê esse realce. Então, isso aqui é uma paralisia facial bilateral secundária à infecção por chikungunya, que a gente viu em alguns casos. Aqui no canal também tem um vídeo relacionando paralisia facial bilateral também ao Covid, e esse aqui foi secundário àquela epidemia de chikungunya de 2018. Quando eu vou ver realce do nervo facial naquela porção descendente aqui, ó, acompanhem essa bolinha aqui que é o nervo facial realçando, ó. A gente só vê um corte, 2 cortes, ele passou aqui, quando ele recebe do segundo joelho, ele recebe o plexo venoso e ele começa normalmente a realçar e quando a gente vai valorizar um realce anormal nessa porção descendente, se normalmente existe o realce, quando ela for muito assimétrica e se essa simetria realmente se correlacionar com o sintoma clínico de paralisia do mesmo lado do paciente. Então, olhar essa parte sim, mas já sabendo que pode ter uma captação e vai ser bilateral, mas olhar muito essa parte aqui interna. Então, um exame dedicado, específico, aqui com protocolos finos para avaliação do nervo facial e esse mesmo protocolo a gente vai fazer para avaliação do nervo vestíbulo coclear, se houver uma queixa de surdez, de alteração de equilíbrio, que você queira avaliar a cóclea, o vestíbulo ou alguma outra alteração nesse sentido. Então, hoje nós falamos sobre 2 protocolos especiais para avaliação de par craniano. O exame de órbitas, que pode avaliar alterações do segundo par craniano, do nervo óptico, quando a gente tem lesão dentro da órbita. Como esse protocolo, incluindo sequências T1 fina, T1 com supressão de gordura pós-contraste, sequência STIR e T2 com supressão de gordura para a gente ver a alteração de sinal do músculo, a gente vê a conformidade da relação da gordura intraconal com o nervo óptico e o sinal do nervo óptico. E no segundo exemplo, a gente viu como o protocolo de mastoide dedicado com cortes finos específicos para a base do crânio, para a região de onde é o trajeto do 7º e do 8º pares cranianos, é importante para a gente determinar as neurites, assim como determinar as alterações possíveis de equilíbrio e de movimento relacionadas à disfunção do 8º par craniano ou do sistema vestíbulo-coclear. E se você gostou, já deixa sua curtida. Não esquece de chamar um amigo para assistir o vídeo com você e compartilhar todo esse conhecimento. Aliás, a gente tem outros vídeos aqui no canal que vão ser muito interessantes para o seu conhecimento, para aprofundar tudo isso que você está querendo saber sobre par craniano. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou fazer outros vídeos mostrando novos casos para avaliação de 5º par, de 3º par, de como você pode melhorar a avaliação disso fazendo o exame dedicado e quais sequências você tem que olhar e como você vai olhar. Estou te esperando. Um abraço e até a próxima.
mastoide dedicado com cortes finos específicos para a base do crânio, para a região de onde é o trajeto do sétimo e do oitavo pares cranianos, é importante para a gente determinar as neurites, assim como determinar as alterações possíveis de equilíbrio e de movimento relacionadas à disfunção do oitavo par craniano ou do sistema vestibulo-coclear. E se você gostou, já deixa sua curtida. Não esquece de chamar um amigo para assistir o vídeo com você e compartilhar todo esse conhecimento. Aliás, a gente tem outros vídeos aqui no canal que vão ser muito interessantes para o seu conhecimento, para aprofundar tudo isso que você está querendo saber sobre par craniano. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou fazer outros vídeos mostrando novos casos para avaliação de quinto par, de terceiro par, de como você pode melhorar a avaliação disso fazendo o exame dedicado e quais sequências você tem que olhar e como você vai olhar. Estou te esperando. Um abraço e até a próxima.